Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Na aula passada nós falamos sobre potenciação. Nesta aula então nós vamos falar sobre radiciação. Radiciação, o que vem ser a radiciação? É exatamente quando nós temos aquele símbolo lá, conhecido de raiz quadrada. É um símbolo assim. Aí a gente tem raiz quadrada de vários números, raiz quadrada de 4, por exemplo. Raiz quadrada de 4 ela é 2, mas aqui nós vamos ver por que raiz quadrada de 4 é 2, tá? Vou ler aqui com vocês. A radiciação é a operação inversa da potenciação, ou seja, ela faz o inverso que a potenciação faz. Por exemplo, se levarmos um número ao quadrado e depois extrairmos sua raiz quadrada, voltamos ao número inicial. Olha só, ele deu um exemplo aqui, ó. Vamos lá. 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado, ele é 5 vezes 5. E se a gente multiplicar 5 vezes 5, o resultado é 25, certo? O resultado é 25. Ou seja, aí aqui a gente tem uma implicação. Se eu tirar raiz quadrada de 25, eu tenho o número 5. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. Certo? 5 ao quadrado é 25. Então, raiz quadrada de 25, ela é 5. Isso significa o quê? Que eu tenho aqui a multiplicação de dois números, né? Que tem o 5 vezes 5, que dá o 25, certo? É como se o expoente cortasse com a raiz. Ó, vou colocar um exemplo aqui em cima. Aqui em cima. Vamos lá, vou colocar 9. Se eu tiver raiz quadrada de 9. Vamos prestar atenção em uma coisa. Quando eu tenho raiz quadrada quer dizer que eu estou colocando raiz de 2. Raiz da segunda de 9, tá? Quando é ao quadrado, eu não preciso escrever esse número aqui na raiz, tá? Se fosse outro número, se fosse raiz cúbica, raiz que tem o número 3 aqui, eu tenho que escrever sim, certo? Se fosse 4, raiz quarta, eu também tenho que escrever. O único que eu não tenho que escrever é se tiver raiz quadrada. Ou seja, raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que aqui, ó. Escrevendo ou não, dá no mesmo, certo? Só quando é o 2, apenas quando é o 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9, o 9, ele não é 3 vezes 3? E 3 vezes 3, pelo que a gente lembra da potência, é 3 ao quadrado. Como aqui é elevado ao quadrado e a raiz também é elevada ao quadrado, é como se acontecesse o seguinte, ó. Vamos colocar aqui para vocês. Eu corto a raiz com este quadrado, tá? Ou seja, a única coisa que me sobra é o valor 3, certo? A única coisa que me sobra é o valor 3. Quando eu tenho raiz quadrada. Se tivesse raiz cúbica, por exemplo, raiz quarta, aliás. Raiz quarta de 5 elevado a 4, certo? O que acontece? Este 4 de dentro corta com 4 de fora. E o resultado disso aqui é o número 5, tá? Ok? Certo? Então, o valor que está aqui dentro, ele cancela com o valor que está aqui fora. Então, vamos ver aqui, ó. Depois deste exemplo, ele nos diz, os elementos da operação de radiciação são índice, radical, radicando e raiz. Quem que são esses caras? Olha só, o índice é o valorzinho que está aqui fora da raiz. Por exemplo, aqui neste caso é o 3, o meu 3 é o índice. Radical, o que é o radical? O radical é este símbolo aqui, ó. Este símbolo é o símbolo de radical. É como se fosse o símbolo de mais, é como se fosse o símbolo de multiplicação, o símbolo de menos, certo? O símbolo de divisão, só que aqui a gente chama o símbolo, ele é o radical, certo? Então, este é o símbolo, é o meu radical, certo? Aí, o radicando é que tem quem está dentro do radical, Por exemplo, aqui, ó. É o 27. O 27 está dentro do radical, certo? Aí, quando a gente faz raiz cúbica de 27, o resultado disso é 3. Ou seja, o 3 é a minha raiz. O 3 é a minha raiz, certo? Por que o 3 é a minha raiz? Porque o 27, olha só. Raiz cúbica de 27, ele é a mesma coisa que raiz cúbica
O 27, ele é 3 que multiplica o 3 que multiplica o 3. Ó, 27 é a mesma coisa aqui. 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, ele é 3 ao cubo. 3 elevado ao cubo. Coloquei aqui em cima. Ó. Então, raiz cúbica de 27 é igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí, o que acontece? Vamos lá com vocês. O meu cubo, ele cancela com o 3 da raiz. Ó. O 3 do cubo, ele cancela com o 3 da raiz. Então, a única coisa que me sobra é o valor de 3, tá? Certo? Então, é assim que faz. Então, quando a gente tem raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 3 ao cubo. Como é 3 no expoente e é 3 no índice, eu cancelo os dois e apenas sobra o valor de 3, tá? Ok? Então, vamos para algum exercício aqui. Vamos ver como é que a gente faz essas coisas. Exercício 12. Complete as lacunas das sentenças a seguir. A. Em raiz quadrada de 9 igual a 3. Olha só, o número 2 é alguma coisa, o 3 é outra alguma coisa e o 9 é o... Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, raiz quadrada. Lembrando que esse quadrado ele não precisava aparecer, certo? Eu poderia ter só assim, ó, raiz de 9. A gente já subentende que é raiz quadrada, certo? Mas vamos deixar ele aqui porque neste inicial é bom para a gente aprender. Ele pode aparecer ou não. No geral, ele não aparece. Mas vamos lá. Então, o que eu quero saber? Ó? Em raiz quadrada de 9 igual a 3, o número 2 é o número 2 é o, lembrando aqui em cima, o meu 2 é o meu índice. O meu 2 é meu índice, é o índice da minha raiz, certo? O 3 é a própria raiz, né? O 3 é a minha raiz, certo? E o 9 é o 9 é o radicando, certo? Então, meu 9 é o meu radicando, certo? E meu radical, você lembra que é o símbolo. Meu radical é o símbolo, radicando o que está dentro, o índice é o que está fora, e a raiz é o valor disso tudo, é o resultado disso, certo? Vamos aqui para a próxima página. Exercício C, item C. Em raiz cúbica de 125 igual a 5, olha, por que raiz cúbica de 125 é igual a 5? Porque 125, ele é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, ele é 5 ao cubo. E quando a gente faz raiz cúbica de 5 ao cubo, lembra, o índice corta com o valor do expoente, né? Vamos aqui, ó. Este índice corta com o valor do expoente e me sobra só o valor de 5. Minha raiz corta com o expoente e me sobra só o 5, ok? Certo? Então, vamos lá. Em raiz cúbica de 125 igual a 5, o número 5 é a minha raiz, né? É o meu resultado, a minha raiz. Certo? O 3 é o meu índice da raiz, certo? O 3 é meu índice. E o 125 é o que está dentro do radical, é o meu radicando. Radicando. Certo? Vamos prosseguir aqui no item E. Em raiz quadrada de 49 igual a 7, por que raiz quadrada de 49 igual a 7? Porque 7 vezes 7, ele é o 49, né? Certo? E 7 vezes 7 é nada mais do que 7 ao quadrado. Aí o quadrado vai cancelar com essa raiz e vai dar o valor de 7. Então, vamos lá. Em raiz quadrada de 49 igual a 7, temos que 49 é o 49 que está dentro do radical, é o meu radicando, certo? O 2 é o meu índice, da raiz, E o 7 é a minha própria raiz, certo? O 7 é a minha própria raiz. Ok? Tudo certo? Vamos então para uma próxima questão aqui. Nesse exercício 13,
ele nos diz: sabemos que raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Ou seja, a gente pode olhar para a potência para saber qual que é a raiz quadrada de alguma coisa, certo? Como 3 ao quadrado é igual a 9, então a gente sabe que a raiz quadrada de 9 ela é o 3, certo? A raiz quadrada de 9 ela é o 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Vamos aqui então. Observe o exemplo e complete as sentenças. Item A. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Olha, raiz quadrada de 100 é igual a 10 por quê? Porque 10 elevado ao quadrado me dá o valor de 100. Ou seja, raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado eu sei que ele é 100. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. Item C. Raiz quadrada de 49. Lembrando que quando é quadrado aqui, ó, quando é um 2 aqui, eu não precisaria nem escrever, ok? Então, vamos completar aqui, ó. Raiz quadrada de 49. Então, eu quero assim, ó, dois números que multiplicados que deem 49, ó, porque é raiz quadrada. Quais são esses dois números que multiplicados vão dar 49? Então, eu tenho que saber a tabuada. Por exemplo, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 7 é 49. Então, raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49, certo? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá o valor de 49. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7, ok? Item E. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Agora eu quero um número que multiplicado por ele 3 vezes, tá? Multiplicado por ele mesmo 3 vezes, deu um valor de 125. Bom, como terminar com 5, é fácil a gente ver que é o próprio 5, né? Ó, 5 vezes 5 é 25. E se multiplicar de novo por 5, o meu resultado é 125. Ou seja, a raiz cúbica de 125 é o 5, certo? Porque o 5 aparece 3 vezes multiplicando e o valor é 125. Raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125, certo? 5 elevado ao cubo é igual a 125, ou 5 elevado à terceira, certo? Ok? E vamos aqui para um próximo exercício. 14. Nós temos aqui neste 14. Se 8 ao quadrado é igual a 64, então raiz quadrada de 64 é igual a 8, certo? Se 8 ao quadrado é 64, então raiz quadrada de 64 ela é 8, certo? Porque o 64 é 8 vezes 8, ou seja, aqui é 8 ao quadrado, e o quadrado vai cancelar com a raiz. Vamos lá. Observando este exemplo, complete as sentenças abaixo. 6 ao quadrado é igual a... Bom, 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. E 6 vezes 3 me dá o valor de... 36, exatamente. Certo? 6 vezes 3 é 36. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6, certo? Vamos lá ao item C. 5 ao quadrado é igual? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. 5 vezes 5, na tabuada do 5, me dá o valor de 25. Certo? E 5 ao quadrado é 25 por quê? Porque raiz de 25 é igual a 5. Olha só, raiz quadrada de 25. Aqui ele não colocou o índice 2. Aqui ele não colocou o índice 2, aqui ele também não colocou o índice 2, tá? Certo? Quando é o índice 2, eu posso omitir. Só quando é o 2. Se for 3, 4, 5, 6, 7, não posso, tá? Que nem nesse caso. 2 ao cubo é igual... Bom, 2 ao cubo é o 2 multiplicado pelo 2 multiplicado pelo 2. Certo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. Então, 2 ao cubo é 8. Por quê? Porque raiz cúbica de quem é igual a 2? Raiz cúbica do 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, certo? Vamos então. Próximo exemplo. Item F. Raiz cúbica de 3 é igual a 27. Por quê? Ó, se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 3,
esse me dá o valor de 27, certo? Então, raiz cúbica de 27 é igual ao próprio 3, certo? Porque 27 é 3 ao cubo, certo? 27 é 3 ao cubo, e o cubo cancelaria com a raiz, sobraria apenas o 3. Ok? Vamos aqui, ó. Próximos exemplos. Item H. 10 ao quadrado é igual a... Quanto que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, que dá 100. Certo? E raiz quadrada de 100. Ora, se 10 ao quadrado é igual a 100, raiz quadrada de 100 só pode ser o 10. Certo? Só pode ser o 10. Item J. 5 ao cubo é igual a 125. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125. Então, raiz cúbica de quem que é igual a 5? Raiz cúbica do 125. Certo? Ó, porque, ó, lembrando que esse 3 é o mesmo 3 que tem aqui, ó. O 3 da potência é o mesmo 3 que eu tenho do índice da raiz. Certo? Então, raiz cúbica de 125 é igual a 5. E tem L. 10 ao cubo é igual a... Bom, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Bom, 10 vezes 10 é 100. Vezes 10 de novo vai dar 1000. Raiz cúbica de 3 é 1000. Ou raiz cúbica de 10 é 1000. Ou seja, raiz cúbica de quem? Aliás, ó, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu confundi um pouquinho vocês, tá? Ó, 10 elevado ao cubo, que é igual a 1000. 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Eu errei quando eu falei da primeira vez. Então, raiz cúbica de quem que é igual a 10? Raiz cúbica do 1000. Raiz cúbica de 1000 é igual a 10, porque 1000 é 10 ao cubo. Aí esse cubo da potência cancelaria com o cubo da raiz, e sobraria apenas o 10, tá? Item N. 1 ao cubo é igual... Bom, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Olha, 1 vezes 1 é 1. Multiplicando por 1 de novo, dá 1. Então, 1 ao cubo é 1. 1 a 10 também é 1. 1 a 20 também é 1. 1 a 30 também é 1. 1 elevado a 1 milhão também dá 1, tá? Porque é 1 multiplicado por ele várias vezes. Então, raiz cúbica de 1 é igual a 1, certo? Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima página. Vamos ver quais exercícios temos agora. Exercício 15. 15. Complete os quadros com as potências e raízes. Ó, 0 ao quadrado é 0. Então, raiz de 0 é 0. 1 ao quadrado é 1. Então, raiz de 1 é 1. Ó, 2 ao quadrado é 4. Então, raiz de 4 é 2. Tá? 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz de 9, ela é 3. Certo? 4 ao quadrado, ela é 16. Então, raiz de 16 é 4. Ó, 5 ao quadrado. Eu vou deixar esse aqui para vocês completar. Eu vou fazer um deles. Eu vou fazer, por exemplo, 9 ao quadrado. Olha só, 9 ao quadrado dá 81. Então, raiz quadrada de 81, ela é 9. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. O restante eu vou deixar para exercício. Vamos para a questão 16. Na questão 16, ele nos diz a seguinte coisa. Assinale a alternativa correta. 1. Em raiz quadrada de 25 igual a 5, os números 25 e 5 são, respectivamente, o que está dentro da raiz radicando. Lembra? Está dentro da raiz radicando. O resultado é minha raiz. Resultado é minha raiz. Então, o que tem radicando e raiz? Ó, e ele nos diz aqui, ó, os números 25 e 5 são respectivamente. O que significa respectivamente? Quer dizer que eu quero nessa ordem. Ou seja, 25 é meu radicando e o 5 é raiz. Se tiver uma resposta que está escrito raiz e radicando, está errado. Porque a resposta que eu quero é radicando e raiz. Radicando e raiz é o item B. Certo? Então, é só marcar o xizinho na opção B. Vamos para essa terceira. 3. Em raiz
quadrada de 16, lemos. Ó, raiz cúbica de 16? Não, o que eu acabei de falar? Raiz quadrada de 16. Então, não é A. A B, raiz quadrada de 16? Certo, é a B novamente. Não é raiz quarta de 16 e não é a D, nenhuma das anteriores, porque é a B, raiz quadrada de 16, certo? Vamos para o 5. Na 5 nós temos a raiz quadrada de 9 é... A raiz quadrada de 9 é... Tô perguntando. Qual que é a raiz quadrada do número 9? Bom, 9 é 3 ao quadrado, ó. Então, quadrado. Lembrando, hein, que eu tinha feito para vocês? O quadrado, ele cancela com a raiz e só sobra o valor de 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Só marcar a opção D, 3. Certinho? Vamos para o item 7. A raiz quadrada de 16 é o dobro de... Vamos lá. Primeiro, quem é raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16? Quem que é raiz quadrada de 16? É raiz quadrada de... Quais dois números que multiplicados vai dar 16? 4. Então, 4 ao quadrado, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Então, lembrando de novo, quadrado cancela com a raiz, certo? Então, o que vai acontecer? O valor vai dar 4. Só que vamos ler direito. A raiz quadrada de 16 é o dobro de... O 4, ele é o dobro de quem? Ele é o dobro do número 2, certo? Ele é o dobro do número 2. Ou seja, raiz quadrada de 16, ela é o dobro do número 2. Por quê? Raiz quadrada de 16, ela é o 4. E o 4, ela é o dobro do número 2. Certo? Vamos ler. Vamos ler. Presta atenção no que está escrito, ok? Não coloque qualquer valor. Vamos ler o que está pedindo. Nessa 9, o valor de raiz quadrada de 1 é... Bom, 1 ao quadrado, ele é 1. Ou seja, a raiz quadrada de 1 também é 1. Então, o valor da raiz quadrada de 1, ela é 1, certo? Poderia ser raiz cúbica de 1, ó. Se eu tivesse raiz cúbica de 1, também é 1. Se eu tivesse raiz quarta de 1, também é 1. Raiz, ó, vigésima de 1, também é 1, certo? Número 1 sempre dá a mesma coisa. Ok, vamos então para questão 17. Leia, escreva como se lê. Vamos lá então. Raiz quadrada de 5. Então, eu só quero escrever isso aqui, né? Isso aqui é raiz quadrada de 5. Era só para escrever. Item C, raiz quadrada de A. Quando não aparece o índice, lembra que ela é quadrada. Raiz quadrada de A, certo? É só escrever o A mesmo. Vamos aqui. Item E. Raiz, olha, tem um 3. Raiz cúbica de 8. Então, vamos escrever isto. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Item G. Tem um 4 agora. Raiz quarta de 81. Então, vamos escrever. Raiz quarta de 81, certo? Raiz quarta de 81. Tudo bem? Vamos para o item I. Raiz oitava de 1, porque tem um 8, certo? Raiz oitava de 1. Aliás, raiz oitava de 1, certo? Raiz oitava de 1. Ok? K.
Raiz não tem o índice, então ela é raiz quadrada. Quadrado é o que mais aparece, certo? Então, isso aqui é raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de quem é que está aqui dentro? De B. Então, raiz quadrada de B, certo? Então, essa basicamente é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Façam os exercícios e até mais!